Seja bem-vindo ao canal da Comunidade Batista do Bueno. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Quantos encontraram, digo amém. Vou ler na versão NAA. Vamos lá. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a sua vida, a vida de Jesus, se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vocês opera a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando, torne-se abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, irmãos, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda e qualquer comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as coisas que se veem, elas são temporárias, mas as que se não veem, são eternas. Amém, irmãos? Então a mensagem que eu vou compartilhar com os irmãos nesta manhã, traz o título, o tesouro e o vaso de barro, ou o vaso de barro e o tesouro. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, fale conosco nesta manhã, ministra ao nosso coração a Tua palavra, através delas nós possamos aprender, ser exortados, aconselhados, ensinados e acima de tudo, Senhor, ser alimentados, pois o Senhor diz que quem de Ti se alimenta, por Ti viverá. Então alimenta a nossa alma nesta manhã com a Tua palavra, Senhor. Encha o nosso espírito da Tua graça e da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Aleluia. Como Deus é bom. Como é bom nós andarmos na bondade do Senhor. Nessa passagem que nós lemos, irmãos, Paulo nos apresenta um contraste grande, um paradoxo profundo. Ele nos mostra aqui um tesouro imensurável, colocado dentro de um vaso comum, quebrável, frágil. Nós somos esse vaso de barro, irmãos. Fala para o irmão do lado, você é o vaso de barro. Somos frágeis, limitados, vulneráveis. Mas dentro de nós, Deus colocou um tesouro glorioso, a luz do Evangelho, a presença de Cristo e o poder do Espírito está dentro de mim e de você, amém, irmãos? Isso é maravilhoso, isso faz toda a diferença. Nessa palavra, nós vamos caminhar por 3 verdades. Primeira delas, quem somos nós? Vaso de barro. Segundo, o que carregamos? O tesouro. E por fim, porque Deus escolheu
vasos frágeis para levar a glória do seu Evangelho e o poder do Espírito Santo. Irmãos, no Novo Testamento contém 27 livros. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 deles foram escritos por Paulo. E 2 Coríntios, irmãos, é a carta mais pessoal dele. É o livro mais pessoal de todo o Novo Testamento. Aqui parece um diário pessoal do apóstolo, onde ele narra o seu sofrimento, as suas dificuldades, as suas dores, por causa do amor de Cristo e do Evangelho do Senhor. E é interessante porque, quando nós olhamos para 2 Coríntios, nós encontramos um homem totalmente transparente, um homem que vive no Espírito, mas um homem também que sofre, e sofre muito. 2 Coríntios, irmãos, é uma espécie de tomografia das feridas que Paulo carregava. Por causa do amor do Evangelho, ele era perseguido, ele sofria. Quando a gente lê 2 Coríntios, nós encontramos aqui 4 listas dos sofrimentos do apóstolo Paulo. A primeira é essa aqui, no versículo 8 e 9. Mais à frente, no capítulo 6, ele relata novamente os seus sofrimentos. No capítulo 11, a partir do versículo 23, ele fala novamente sobre os seus sofrimentos. E no capítulo 12, a partir do versículo 7, ele relata novamente o sofrimento, o espinho na carne. E por que Paulo, irmãos, está fazendo isso? Escrevendo sobre isso? Porque Paulo estava sendo perseguido pelos falsos irmãos, pelos falsos profetas, pelos falsos apóstolos. Os judaizantes da época, que aceitaram o Evangelho, não aceitavam o Evangelho como Paulo pregava. Para eles, o legalismo tinha que estar dentro da igreja também, as práticas judaicas. E eles, então, atacavam Paulo por isso, perseguiam Paulo por isso, e diziam para a igreja: veja esse homem, como que ele pode ser de Deus, um cara que vive apanhando. Paulo apanhava quase todos os dias e levava uma surra. Ele era preso, fugia, era perseguido. Como que esse cara pode ser de Deus? Como que esse pode ser um apóstolo? Nem judeu genuíno ele é, porque ele era da dispersão. Os judeus não recebiam a palavra de Paulo. Irmãos, se Paulo vivesse nos dias de hoje, talvez ele não seria aceito, principalmente pelos parâmetros da teologia da prosperidade que muitas igrejas pregam, que para você ser de Deus, para Deus te aceitar, você tem que viver uma vida 100% maravilhosa, sem problemas, sem dores, sem perseguição. Isso não é verdade. Paulo deixa isso claro para nós aqui, que isso não é verdade, irmãos. O cristão, ele passa por sofrimentos. Não é verdade, irmãos? Muitas vezes nós sofremos. Então Paulo, por que ele relata esse sofrimento? Para demonstrar para a igreja aquilo que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Amém? Tem de bom ânimo, irmãos? Aleluia. Então ele escreve aqui: por que sofremos tanto? Por que somos esse vaso de barro? Para que a glória seja de Deus e não do homem. Eu e você, nós fomos feitos do pó da terra, irmão. Somos um vaso frágil, barato. Quando Paulo usa essa figura de que somos vaso, os irmãos da época entenderam muito bem isso, porque naquela época não tinha nem banco para o povo guardar o dinheiro. Era debaixo do colchão, nas frestas da parede de pedra da casa, ou até mesmo em vasos de barro, principalmente em vasos de barro, aquilo que não tinha muito valor, mas ali ele escondia
o tesouro deles. E aí, irmãos, esse vaso, que o Senhor fala que nós somos esse vaso, por que nós somos o vaso? Porque a palavra de Deus diz que é na nossa fraqueza que o poder do Senhor se aperfeiçoa, certo? Nós, seres humanos, somos frágeis e somos limitados também. Falar do vaso não é falar só de fraqueza, mas de limitação. E hoje, o que eu percebo? Muitos cristãos, quando veio o vaso de barro, às vezes se escandalizam. Quando um irmão olha para o outro, para o pastor, e vê o vaso de barro, muitas vezes eles se escandalizam. Porque na mente de muitos irmãos, só pode ter o tesouro. Mas para Deus não é assim. Deus não pensa como nós. Para Deus, temos um tesouro em vaso de barro. Então muitas vezes você vai ver fraqueza no irmão. Isso é vaso, irmãos. E está tudo certo, porque fomos feitos assim. E precisamos reconhecer a nossa fragilidade, irmãos. O salmista Davi, no Salmo 39, versículo 4, ele escreve dizendo: Senhor, dá-me a conhecer o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Irmãos, por que nós temos que reconhecer a nossa fragilidade? Para que o nosso orgulho seja quebrado, para que a nossa prepotência seja desmontada. Sempre que você achar que é alguma coisa, Deus vai te quebrar. Deus vai te quebrar. Porque a glória é somente dele, amém? Eu quero dizer uma coisa, eu queria que vocês repetissem comigo. As minhas fraquezas não são um acidente. Deus as permitiu em minha vida para mostrar o seu poder através dela. Irmãos, o Senhor produz essa fraqueza em nós, essa fragilidade, para que nós possamos ter a capacidade de reconhecer que não somos ninguém. Irmãos, se não fosse a fraqueza humana, nós seríamos insuportáveis, arrogantes. E o Senhor sabe disso, que Ele conhece o nosso coração e a nossa natureza. Por isso Ele colocou essa carência no nosso coração. A fraqueza produz carência. E a carência, irmãos, nos conduz ao amor fraternal, a depender um dos outros. Não é à toa que na Bíblia nós temos mais de 70 palavras de mutualidade. Amei-vos uns aos outros, perdoai uns aos outros, amai, suportai. E enfim, irmãos, quando estamos fracos, o Senhor se manifesta, o amor fraternal ele é fortalecido. A Bíblia diz que a igreja em Filadélfia ela tinha pouca força, certo? Mas ela tinha um amor fraternal. Ela reconhecia que toda força vinha do Senhor, que todo o poder e toda a graça vinha do Senhor. A igreja em Filadélfia reconhecia que era um vaso frágil. Por isso o Senhor manifestava sobre aquela igreja. E o Senhor disse que ela não iria passar pela grande tribulação. Amém, irmãos? Por isso está escrito aqui, no versículo 8: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Irmãos, o vaso de barro, ele carece do tesouro. Jesus em João 15 ele disse: sem mim nada podereis fazer. Quantos entendem isso? Sem o Senhor nada poderemos fazer. Por isso, irmãos, no versículo 8 e 9, nós temos aqui quatro pares de paradoxo, de contraste. Nós temos uma pessoa atribulada, isso é vaso, irmãos, mas não angustiada, porque há um tesouro dentro dessa pessoa, que não permite a angústia, irmãos. Cada contraste que nós encontramos aqui no versículo 8 e 9,
revela o poder de Deus operando em nossa fraqueza, para a honra e glória do nome dEle. E foi para isso que o Senhor nos chamou, para manifestar a glória dEle através desse vaso. Muita gente acha que vitória, irmãos, na vida é ter coisas, e é muito bom ter coisas, amém? Mas vitória para Deus, quando a gente lê aqui o versículo 8, é quando a tribulação vem, mas a angústia, ela não penetra no nosso coração, entende? O mundo não sabe o que é viver sem angústia, mas o povo de Deus sabe. A igreja de Deus desfruta da graça e da paz do Senhor. Sabe por quê? Porque, irmãos, a alegria do Senhor é a nossa força. Diante de toda e qualquer tribulação, o Senhor nos alegra, nos encoraja e nos fortalece. Amém? Às vezes você está passando por alguma... Eu não sei o que você está passando, irmãos, mas o Senhor sabe. Amém? O Senhor sabe o que você está passando. E eu quero dizer para você que melhor do que vencer a tribulação, irmãos, melhor do que vencer a tribulação, é saber que nós temos um Deus que nos protege e cuida de nós, e que protege o teu coração, protege a tua mente contra os ataques do inimigo, e produz paz e alegria em nosso espírito, amém, irmãos? Paulo continua aqui no versículo 8, ficamos perplexos, porém não desanimados. Irmãos, quantos aqui não fica assustado no dia a dia com coisas que vocês veem? Às vezes a gente assusta com o que estamos vendo, com o que está acontecendo, ficamos perplexos, de boca aberta, mas não podemos desanimar. Talvez essa seja a palavra que você veio aqui para ouvir. Não desanime. Amém, irmãos? Eu sei que a luta é difícil, você está assustado, você não esperava estar passando por tudo que você está passando, mas o Senhor está dizendo para você, não desanime. Irmãos, quando você desanima, o desânimo, ele começa a te doutrinar, ele começa a te parar. O desânimo, ele vem para tirar a potência e a intensidade da sua fé, para fazer você desistir. E o Senhor sabe disso, e Paulo sabia disso. Por isso diga comigo, atribulados sim, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimado. Aleluia. Eu não estou desanimado, irmãos. Fala comigo, eu não estou desanimado. Sabe por quê? Porque eu sou renovado pelo Senhor. Os que esperam no Senhor, irmãos, renova as suas forças, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. E a Bíblia diz que eles sobem com asas como águia. Eu quero dizer para você que essa tribulação, ela não veio para te desanimar, para te impulsionar, para transformar a sua vida e colocar você posicionado em Deus, porque Ele é por você. Deus luta por nós, Deus cuida de nós. Amém, irmãos? Essa tribulação, ela não veio para te desanimar mesmo. O Senhor, Ele te conhece desde o dia que você nasceu, conhece as suas limitações, as suas dores, a sua fraqueza. E a Bíblia diz que não vem sobre nós tentação além da nossa capacidade, e juntamente com ela, o Senhor manda o livramento. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Sabe por que nós não devemos desanimar? Paulo fala assim, que essa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de qualquer comparação. Amém, irmãos? Dê um glória a Deus. Você está passando por algo, porque o Senhor tem algo muito maior para você. Você é vaso, você leva no corpo o morrer de Jesus, mas a vida dele se manifesta.
o seu exterior pode corromper, o vaso pode trincar, rachar, mas o seu interior é renovado dia a dia, porque há um Deus vivo aí dentro, há um Deus que habita em você, e que te renova todos os dias, e que conhece todas as suas dores, amém? Isso é tão importante, essa palavra de não desanimar, que Paulo começa falando sobre isso no capítulo 4, por isso tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Então ele vem no versículo 8, perplexos porém não desanimados, ele vem no versículo 16, por isso não desanimamos, amém, irmãos? Aleluia, aleluia. Atribulado sim, angustiado não, perplexos, não desanimados. E ele continua, irmãos, somos perseguidos, porém não abandonados, não desamparados. Quantas vezes nós somos perseguidos, irmãos, no trabalho, na escola, na família. Imagina uma família rica, próspera, patriarca ou a matriarca morre, tem que fazer a partilha da herança. Aqueles irmãos que eram unidos, irmãos, começam a brigar entre si, viram inimigos, viram a guerra, algo que você não esperava, começa ali a perseguição. Mas eu quero dizer para você, que na perseguição Deus não te desampara, entenda isso, irmãos, na perseguição Deus é por você, aleluia. A Bíblia diz que na angústia, irmãos, o amigo, ele vira irmão. Existem amigos que são melhores que irmãos. Às vezes você está passando por uma luta e parece que todo mundo te abandonou, te deixou. Você acha que está sozinho. O discípulo de Eliseu, acho que todos conhecem essa história. Um dia ele ficou muito assustado, porque o rei assírio descobriu que Eliseu contava tudo que ele estava planejando para o rei de Israel. Então ele nunca conseguia pegar o rei desprevenido. Tu falou, nós vamos ter que matar Eliseu. Quando o monstro de Eliseu assusta, mais de 100 soldados assírios em volta da sua casa, diz a Bíblia. E ele ficou apavorado, né? 100 assírios, vamos morrer. 100 mil, né? E naquele desespero Eliseu olhou para ele, falou, mais são aqueles que estão conosco do que os que estão com eles. Falou, Senhor, abra os olhos do menino. Quando o Senhor abriu os olhos do discípulo, ele viu milhares de anjos, carruagem de fogo, anjos de guerra. Irmãos, às vezes você acha que está sozinho na guerra, desamparado. Aí o Senhor fala, Pai, abre os olhos dele. Ele te mostra aquele irmão que você menos esperava do seu lado, com óleo na mão, azeite, mentiolate, esparadrapo. Aquele irmão está ali. E a gente desfruta muito isso nos grupos nos pequenos grupos. Os irmãos dos pequenos grupos vão saber o que eu estou dizendo. O Senhor coloca ali pessoas, irmãos, que vão curar as nossas feridas. Às vezes ela não está nem entendendo o que você está passando, mas o Senhor está usando aquela pessoa para te curar. Amém, irmãos? Você não está sozinho nessa batalha. E eu quero dizer para você, nunca fique sozinho. Muita gente acha que é forte na solidão, mas ninguém é. Ninguém é. E a pior coisa que existe é a solidão, irmãos. Até Jesus, quando ele foi para o Getsêmani, ele não foi sozinho, ele levou 3 com eles. Dormiram, mas estavam ali. Jesus está dizendo para você, nessa palavra, nunca passe pelo Getsêmani sozinho, nunca. Ele está do seu lado para te amparar. Eu fico pensando naqueles 3 discípulos dormindo ali no Getsêmani, mas foi para eles que Jesus, no momento de maior dor da sua alma, pôde abrir o coração e dizer para eles o quanto ele estava angustiado. Era uma angústia tão grande que ele transpirou sangue, irmãos.
E nós precisamos de irmãos assim do nosso lado, amém, irmãos? E o Senhor tem colocado pessoas, tem colocado a igreja na nossa vida, para que nas perseguições nós não sintamos abandonados, amém? Louvado seja o Senhor. E aí o Senhor ainda diz aqui no versículo de número 9, somos perseguidos, porém não desamparados, abatidos, derrubados, porém não destruídos. Na versão que eu estou lendo é derrubado, mas na versão atualizada, a ARA, é abatido. E no início nós vimos aqui, irmãos, deu um pau aqui nas minhas referências. Nós vimos que nós não podemos estar desanimados, não podemos desistir. E desanimar é diferente de estar abatido. Desanimar, o que significa desanimar? É eu retroceder, é eu desistir mesmo. Agora abatido, irmãos, está doendo, está difícil. Às vezes eu tento empurrar as lágrimas de volta, mas não dá para voltar, não dá para retroceder. Às vezes eu levo uma porrada da vida, mas eu vou continuar lutando, porque jamais serei destruído. O Senhor é por nós, o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra, irmãos. Eu quero dizer para você nessa manhã, a verdadeira vitória do cristão é vencer a angústia, é vencer o desânimo, é vencer a solidão e saber que jamais seremos destruídos pela glória de Deus, porque nós somos um vaso, mas há um tesouro inestimável dentro de nós. A glória e o poder de Deus renova nossas forças e nos encoraja a viver por fé, não olhando para as coisas que se corrompem, mas olhando para aquilo que é eterno, irmãos. Aleluia. Fico muito feliz em saber que diante de todas as minhas lutas, o Senhor está presente. Os irmãos estão presentes, o Senhor colocando pessoas, e acima de tudo, irmãos, nos encorajando, amém? Em resumo, quando a gente lê aqui o versículo 8 e 9, triunfar sobre o sofrimento, viver como um cristão que sofre, mas que permanece, é isso, é eu ter um coração constante, irmãos, em toda e qualquer circunstâncias. Sabe por quê? Porque o mundo ele desiste, as pessoas desanimam, as pessoas começam muitos projetos grandes e param, mas o Senhor nos chamou para ser constante na presença dEle, amém? Mesmo diante das dificuldades, das lutas. E queria que você repetisse comigo o versículo de número 17. Não está passando ali, né? Eu vou falar e os irmãos repitam. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Aleluia. Quantos podem dizer aleluia? Irmãos, quando eu leio aqui derrubados, porém não destruídos, eu lembro de duas pessoas, Paul Simon e Garfunkel. Eram grandes artistas, compositores, escreveram várias músicas, e tem várias músicas boas, e uma delas que eu gosto muito, chama-se O Boxeador, The Boxer. A maioria das letras da música conta história, e eu gosto de música que conta histórias, e nessa em especial, essa música conta a história de um homem, ela é cantada em primeira pessoa, que decidiu ir para a cidade grande viver a vida, ganhar a vida ali. E quando ele chega na cidade grande, ele não consegue resolver nada, ele não consegue se virar, nada estava dando certo, até que um dia,
ele descobre que as pessoas ganhavam dinheiro se esmurrando um ao outro, lutando, nas lutas clandestinas. Então ele viu ali uma oportunidade, e ele começou a lutar, e foi fazendo a vida assim, ganhando dinheiro através dessas lutas de rua, né? E chega um momento da música então que ele começa a refletir sobre tudo isso, e tem um trecho que é muito dolorido ali, quando ele diz o seguinte sobre si mesmo: no canto está o boxeador, um lutador treinado, e ele leva consigo o lembrete de cada luta que o jogou ao chão, e que o fez clamar em ira e em vergonha: eu vou parar. Mas o lutador ainda permanece. Nós somos assim, irmãos. Paulo foi assim. Ele levava no corpo as marcas das lutas que ele enfrentava. Ele foi lançado ali no chão muitas vezes. Você também, eu, não é mesmo? Muitas vezes perplexo. Ele presenciou a ira deste mundo, mas certamente ele já disse que queria parar também. No capítulo 1, no versículo ali inicial, Paulo fala que ele sofreu tanto, que ele perdeu a esperança da própria vida, desesperou, ficou com medo, mas ele não desistiu, irmãos. Muitas vezes eu e você, nós passamos por isso. Queremos pedir para sair, mas eu quero dizer para você que Deus é contigo. Eu sei que muitas luvas já te levou ao chão, e às vezes você carrega a lembrança de cada uma dessas pancadas que você levou. Estava assistindo um podcast agora recente, do Whindersson Nunes, e o entrevistador perguntou para ele: como foi a luta sua com o Popó? E ele disse que treinou uns 5 anos para lutar, lutou com várias pessoas, mas com o Popó foi diferente. Ele disse que cada pancada parecia um soco de um saco de cimento nele. Puf! Pensou, agora eu morro. E o mundo é assim, irmãos. Ele é treinado em bater. Nós somos frágeis, nós somos fracos, e às vezes dói a pancada, porque nós não somos, assim como o Whindersson, nem um especialista em boxe e lutas, mas o Senhor é conosco. O que faz com que Paulo permaneça apesar de ira e vergonha, ele querer desistir? E o que faz com que eu e você, nós permaneçamos? É exatamente o tesouro, irmãos. Amém? Esse tesouro. Eu queria pedir aos irmãos para ficarem de pé. Vamos orar. E eu vou falar uma coisa para vocês, que nós estamos levando nesse vaso de barro, trincado, rachado, às vezes quebrado pelo sofrimento que enfrentamos. Nós estamos levando um tesouro que não se perde, amém? Esse tesouro não se perde. E a minha missão, a sua missão neste mundo, irmãos, é em nosso morrer manifestar a glória do Senhor, em nossas dificuldades, em nossos tombos, em nossos sofrimentos, revelar que há um Deus que luta por nós. A Bíblia diz que o mundo não entende as coisas de Deus, porque Deus pega as coisas loucas para envergonhar as sábias. O mundo não entende a alegria do crente. Ele olha para um cristão num velório, o cristão cantando, louvando. Ele não entende, irmãos. Me lembro no velório do irmão Diogo. Irmãos, nunca fui tão impactado por uma canção como naquele dia, aquela primeira canção. Ali tinha o céu aberto, um canto angelical tomou conta daquele lugar. Porque crente é diferente, irmãos. Existe uma alegria que manifesta em meio à dor e a sofrimentos, que nos faz permanecer e continuar a lutar. Feche os teus olhos. Eu quero dizer para você, reflita nesta manhã, coloque diante do Senhor a sua vida, tudo que você tem enfrentado, tudo que você tem passado. Deus sabe que você já apanhou muito,
que você lembra de todas essas dores, lutas às vezes. Mas nesta manhã, irmãos, espero que você veja o Senhor lá no cantinho, te pegando pela mão, mostrando as suas cicatrizes e te encorajando a lutar, a morrer, para levar o Evangelho, para levar a verdade, para levar a glória de Deus, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Amém? Cristo em nós é a esperança da glória. Quero dizer para você nesta manhã que o tesouro é teu. Ninguém rouba esse tesouro de você. Nenhuma dessas lutas, nenhum desses problemas pode tirar esse tesouro de você. Nada, nada, nada. Ó Senhor, eu te peço nesta manhã, encoraja a tua igreja. Senhor, encoraja a tua igreja, cada um aqui nesta manhã, Senhor. Olhe para as lutas, para as dores, para os problemas que cada um tem enfrentado. E seja, Senhor, a cura, seja o consolo, seja, Senhor, o ânimo na vida dessa pessoa, Senhor, em nome de Jesus. Pois nós sabemos, Senhor, que a fragilidade não é sinal de abandono, mas sim, Senhor, é uma oportunidade para o Senhor manifestar a tua graça, e a tua graça superabundando em nossas vidas é o bastante. A tua graça, Senhor, nos basta. Senhor, nos ajuda, nos fortaleça, Senhor, a levar no corpo a morte do Senhor, Senhor, para que a tua vida se manifeste, para que a tua graça e a tua glória, Senhor, possa ser expressada por meio da tua igreja, em nome de Jesus. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.